a foto do perfil não é tu não. Aí eu vou falar qual, porque tô andando com um motorista da Uber que a foto não é tu. Ó. E agora pra acabar de lascar, ele não entende o que eu tô falando, né? Agora, gente mental, mas tu vai causar acidente com nós. Ei, miserável, olha pra frente, miséria. Olha pra frente, miséria. Tu vai acabar matando nós. Não, vou. Pare que eu vou descer, pare. Você não tá entendendo, pare aí. Ah, miséria, não, ó. Olha pra frente. Ei, agora eu vou falar sério. Tu me dá aí o telefone da Uber aí que eu vou te denunciar pra Uber. Tem condições não, como é que eu vou andar com um motorista desse jeito? Ora, negócio de mas desde da viagem que eu te peguei lá do início, lá que tu vem só telefone da Uber, eu quero que eu te denunciar, infeliz. Ora,